aconteça o que acontecer contigo, nunca esquece que o Senhor ainda te ama. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Eu pedi ao Pai para que você continue crendo que Ele te ama. Você crê nisso hoje à noite? Vamos dar uma quebrada no saltério e vamos nos voltar para um tema muito importante para a nossa segurança. É comum crentes fiéis, fervorosos, homens e mulheres de Deus, diante de uma queda maior, diante de um erro, um pecado mais grosso, ficar profundamente sacudido com relação ao amor de Deus. E eu achei que seria interessante a gente dar uma olhada nesse texto clássico, que Pedro é confrontado pelo Senhor Jesus, diante de uma postura um tanto ousada de Pedro. Jesus diz para ele: Satanás te queria, todavia eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Também muito mal entendido esse texto, de um significado tremendo. Eu queria que a gente desse uma olhada neste texto precioso. Vocês têm o texto santo? Quantos têm o texto sagrado? Ótimo. Lucas 22, eu vou ler o 31 para contexto, vou ler o 32a apenas. Se tu quiseres marcar o 32 parte A, é o que está em destaque. Simão, 31, Lucas 22, 31 e 32a. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pai, fala aos nossos corações, nos encoraja, Pai. Se há alguém aqui hoje à noite com dúvidas sobre o teu perdão, se há alguém cansado hoje à noite, alguém desencorajado hoje à noite, encoraja, em nome de Jesus, amém. A Bíblia não explica diretamente por que razão Deus nos ama. A Bíblia não diz isso, qual o motivo de Deus nos amar. A Bíblia apenas afirma que o amor é constitutivo do caráter de Deus, assim como a sua justiça também. Deus é amor e é justiça. Embora Deus seja um Deus amoroso, o Deus que nós servimos, o Deus Criador, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino que mandou a segunda pessoa para este mundo, para encarnar, embora o amor seja parte da sua natureza, de maneira nenhuma ele estava obrigado a nos amar. Alguns teólogos arguem que, na realidade, Deus estava sozinho, solitário e triste no seu mundo, e aí então criou o homem a fim de ter companhia. Isso é uma mentira. Para começo de conversa, Deus é triuno eternamente. Nós não temos tempo para mostrar isso na Bíblia, mas logo na primeira página de Gênesis, você já desconfia que Deus é plural, quando, por exemplo, lemos: façamos o homem à nossa imagem. Se Deus fosse singular, ele diria: eu vou fazer o homem à minha imagem. Então Deus é plural, Deus nunca esteve só. Deus esteve por toda a eternidade na companhia doce, agradável e feliz
das outras pessoas, cada um na companhia das outras duas pessoas. Mas a humanidade e o resto da criação vieram a existir, não porque Deus estava sozinho e triste, mas tudo veio a existir para a glória de Deus. Tudo que tu vês no cosmos, estrela, buraco negro, aqui no mundo, montanha, rio e o raio que o parta, tudo, anjo, capeta, tudo que existe aqui, exceto a Trindade, tudo isso existe para a glória de Deus. A finalidade de tudo que foi criado é a glória, é a honra do Deus eterno. Não é isso que diz a Bíblia Santa? Isaías 43, texto clássico, maravilhoso. Isaías 43, 6 a 7. Olha aí a finalidade da criação. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Eu fiz para a minha glória, diz Deus. O resto da criação, não apenas o ser humano, mas o resto da criação também foi feito para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o salmista. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Dia após dia, eles, os céus, continuam a falar noite após noite. Eles, o céu, a natureza, a criação, tornam o Criador conhecido. Ou seja, é como se Deus tivesse colocado as estrelas nos céus para dizer, eu estou aqui. É isso que o salmista está dizendo, eu estou parafraseando. Isso, essa imensidão galáctica, está clamando, é um pregador, as estrelas são pregadores para anunciar a glória de Deus. Similarmente, o Salmo 8:1, outro texto maravilhoso, Senhor, ó Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, porque pois pusestes nos céus a tua glória. Então, tudo que os teus olhos estão vendo, e que tu não estás vendo também a nível microscópico, e todo o mundo invisível foi feito para a glória de Deus, para a honra, glória e louvor do Senhor Deus eterno. O fato do ser humano portar a imagem de Deus apenas sinaliza que o homem em particular foi feito para a sua glória, mas não torna Deus responsável pela sua redenção. Deus redimiu o homem porque quis. Tanto isso é verdade que os anjos caídos não foram redimidos. Os anjos que caíram, a terça parte dos anjos que caíram, foram perdidos e perdidos permanecerão por toda a eternidade. Deus não quis redimir, Deus não quis comprar os anjos como Ele nos comprou. Deus nos redimiu em um ato de amor voluntário. É importante a palavra voluntário aqui. Deus nos redimiu voluntariamente porque Ele nos amou. Simplesmente isso. E o texto clássico, que todos nós aqui provavelmente sabemos de cor, é que Deus amou o mundo de maneira tão apaixonada e tão profunda, que entregou seu único Filho, a fim de que toda pessoa que deposita em seu Filho a sua confiança, viva uma vida plena, com sentido, e não sofra eternamente no inferno, mas tenha a companhia do Pai. Que amor tremendo e inexplicável é este. Infelizmente, muito do que nós pensamos sobre o amor, sempre que pensamos a respeito do amor, a nossa mente é muito influenciada
por ideais medievais de castelos e cavaleiros e princesas, e posteriormente pelo movimento romântico europeu dos séculos XVIII e XIX e seus desdobramentos no século XX no cinema e na mídia em geral. O amor entre um homem e uma mulher nos dias de hoje é infelizmente avaliado nesses moldes. Todavia, dificilmente um marido ou uma esposa estariam dispostos a sacrificar tanto, se doar tanto, quanto uma mãe se doa e sacrifica pelo bebê, pelo neném. Para considerar quanto uma mãe está disposta a renunciar em favor do neném, tempo, energia, sono, dinheiro, saúde, tudo. Geralmente uma mãe se doa completamente ao recém-nascido. E daí, pastor Raik, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando Deus quer ilustrar o seu amor, quando Deus deseja falar um pouquinho palidamente do seu amor, Ele escolheu não o amor entre um homem e uma mulher, não o amor entre amigos, mas Ele escolheu especificamente o amor de uma mãe pelo recém-nascido. Por isso eu estou citando esse amor. O amor de uma mãe por um recém-nascido. É a maneira como Deus tenta nos mostrar um pouco da profundidade e da maravilha que é o seu amor por nós. Onde é que está isso, pastor Raik? Onde é que o senhor achou essa comparação? Se tu não sabes, marca na tua Bíblia Isaías 49:15, texto precioso, Isaías 49:15. Diz o Senhor: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? Será que uma mãe pode não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta retórica. Embora ela possa se esquecer, se tal absurdo pudesse acontecer, eu estou parafraseando, todavia eu não me esquecerei de ti. Aleluia, aleluia. Olha o amor de Deus, olha como que é o amor, como que funciona o amor de Deus. Note que Deus coloca o seu amor em um patamar superior ao da mãe aqui apresentada. A minha mãe, a minha afinada mãe, costumava dizer que o amor da mãe é algo sublime. O amor de uma mãe é algo belíssimo, é um amor desinteressado, é um amor lindo. Eu tenho recentemente visto com os meus próprios olhos o que é que significa o amor de uma mãe, com a minha esposa acordada às madrugadas e pacientemente trocando fraldas ad infinitum e fazendo as diversas tarefas, inicialmente nas primeiras 2, 3 semanas, sem qualquer recompensa, nem ao menos de um sorriso. Assim é o amor abnegado de uma mãe. E é esse amor que Deus escolheu para retratar o seu amor por nós, e diz que o amor dele por nós é superior a esse amor. A hipérbole que a gente vê aqui é também muito bem colocada por Jesus, quando ele diz sobre o amor mãe e filha. Quem dentre vós dará uma pedra à sua filha? Eu estou usando no feminino, isso aqui está no masculino. Mas já que a gente está falando sobre mulheres, eu estou usando aqui no termo feminino, Mateus 7, 9 e 11. Quem dentre vós dará uma pedra à sua filha, se esta lhe pedir pão?
E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á por acaso uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossas filhas, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Esse texto também costuma ser muito mal interpretado, como que o Senhor Jesus chama de maus, o melhor filho, a melhor mãe. É para dizer que o maior amor da maior mãe é com uma luz de vela comparada à luz do sol, se compararmos ao amor de Deus por nós, que parece tão pequeno que é mau, é o que Jesus está dizendo. Que grande amor tem Deus por mim e por ti. As religiões, de uma maneira geral, apresentam Deus como um juiz que demanda isso e aquilo de nós, está sempre nos vigiando e desejando nos punir. É assim que as religiões, de uma maneira geral, apresentam Deus. O cristianismo, a única religião verdadeira, apresenta um Deus relacional, também é juiz, mas é todo amoroso. Esse Deus, quando nos instrui a fazer o certo, Ele faz assim para o nosso bem. Quando Deus nos comanda a não ter amizades erradas, é para o nosso bem. Quando Ele ordena que nós não devemos odiar, por exemplo, é para o nosso bem. Quando Ele nos comanda a não fornicar e não adulterar, é somente para o nosso bem. Porque Ele quer que a gente se pareça como Ele é fiel, e quer que nós sejamos fiéis também. Todos os mandamentos do Senhor foram feitos para nos abençoar, embora eles às vezes pareçam difíceis. Os direcionamentos, os mandamentos do Senhor são comandos de amor. Alguém já disse isso para você? Os mandamentos de Deus, que parecem severos, duros, são na realidade mandamentos de amor para o nosso bem. O pai humano geralmente faz a mesma coisa. Os mandamentos de um pai, de uma mãe para o seu filho pequeno são para o bem dele. O filho adolescente muitas das vezes não confia no pai e desobedece, colhendo assim os resultados. Pois muito bem, quando nós não obedecemos a Deus, colhemos as consequências. O importante é que Deus nos ama. Você falhou hoje à noite, você transgrediu, você errou, saiba que Deus te ama e continua te amando. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tudo que eu disse é a título introdutório, mas não fique perturbado, que eu serei bem breve na minha análise de Lucas 22, 31 em diante. Volta, o texto está aberto. Eu gostaria de considerar rapidamente o texto que pode mudar a tua vida. Lucas 22, 31 em diante. Acompanha comigo. Eu vou ler até o 34. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, ou seja, colocá-los à prova, testá-los. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Observa aqui a atitude de Pedro. Abre aspas: estou preparado para ser aprisionado e para morrer em tua companhia. Fecha aspas. Essa atitude autoconfiante é extremamente perigosa. Sempre que nos gabamos, sempre que nós nos exaltamos, sempre que nós nos vangloriamos, corremos grande perigo. Nota cuidadosamente que o contexto imediato é um contexto de porfia e exaltação. Bate os olhos, tu estás com
Lucas aberto, bate os olhos 7 versículos antes. Olha no versículo 24, que os discípulos estavam discutindo quem era o maior deles. Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado, pasme, o maior. Em meio a essa petulância, Pedro diz: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. O resultado da arrogância foi a maior queda da vida de Pedro. É isso mesmo. A maior queda da história da vida do apóstolo Pedro foi o resultado dessa petulância. Ele negou Jesus Cristo. Vale a pena considerar que negar a Jesus é um pecado gravíssimo. Não é dito nas Escrituras que um pedófilo, assassino, seria negado diante do Pai. Não é dito que um bandido, um ladrão, que assassinou a filha, seria negado diante do Pai. Mas é dito que aquele que me nega, eu negarei diante do Pai. Isso mostra que os valores de Deus, muitas das vezes, são diferentes dos nossos valores. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, o que para nós é uma coisa não tão grave, aos olhos de Deus é gravíssimo. Isso é uma coisa interessante, eu sou tentado até abrir um parêntese aqui. É muito importante nós estudarmos as Escrituras, porque a gente penetra na maneira de pensar de Deus. Muitas das vezes aquilo que a gente atribui grande importância não é tão importante aos olhos de Deus. E às vezes uma coisa que a gente pensa que é de somenos é de grande valor diante de Deus. Uma está aqui. Vou dar outra, isso aqui está tudo fora. Mas me deu vontade de compartilhar com os irmãos. Vocês sabiam que, por exemplo, ler horóscopo, dar a mão para vidente ler, e na casa da mãe Delamare, ou lá na tenda lá, que joga búzios, vocês sabiam que isso é um pecado gravíssimo diante de Deus? Eu não sabia disso. Deus equipara esse pecado a pegar o teu neném, a pegar a radaça e colocar no fogo para ser morta. Deus equipara. Depois você veja isso no livro de Deuteronômio. Eu estou dando esse exemplo apenas para ressaltar que muitas das vezes aquilo que para nós não parece ser algo de grande importância, pode ser aos olhos de Deus algo de tremenda importância. E aqui nós estamos diante de um exemplo. Negar a Jesus, ou seja, eu estou no meu escritório e você é crente? Não, que é isso? Negar a Jesus é gravíssimo. Lá na universidade, junto dos teus colegas, no meio dos teus amigos, se tu de alguma maneira, se tu tentares de alguma forma te esconder que tu não és crente, é um pecado de uma dimensão muito maior do que tu possas imaginar aos olhos do Senhor. Voltando ao texto, Pedro tinha dito que jamais negaria a Jesus e que estava disposto a ir para a prisão e morrer do lado dele. Jesus disse: tu vais me negar. E conforme ele antecipou, assim aconteceu. Olha comigo Lucas 22, 54 em diante.
Lucas 22, 54 em diante. Então, prendendo-o, Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então ele se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu imagino o olhar de amor do Senhor Jesus, de longe, quando ele olha no pátio, e o olho dele, os olhos encontram os olhos de Pedro. O resultado desta queda foi um retorno à profissão de pescador. João 21, 2. João 21, 2 e 3. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vocês conhecem esse texto. Cristo finalmente encontrou com eles na praia, jogaram a rede, tiraram aquela quantidade toda. Jesus, imagino, em grande medida, comeram aquele café da manhã em silêncio. Pedro, imagino, cabisbaixo. E aí, depois de algum tempo, quem sabe 1 hora de silêncio, Jesus rompe o silêncio e amorosamente disse: Pedro, tu me amas? Que diferença a atitude do Senhor Jesus, né? Que diferença, porque se fosse um eu, por exemplo, mas sim, eu não te falei que tu ias me trair, hein? Eu não disse que tu ias me trair. Mas olha o amor do Senhor Jesus. E ele pergunta 3 vezes para que Pedro, as 3 negativas, sejam contraditas. Ele pergunta 3 vezes e Jesus restitui, não apenas perdoa. Olha o amor do Senhor, não apenas ele perdoa Pedro, mas ele restitui Pedro à posição apostolar. Nos interessa muito, e eu caminho para a conclusão, nos interessa muito as palavras em Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para testá-los, ou para prová-los, eu estou parafraseando, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Assim como o trigo passa por atrito, por dor, para eventualmente perder a casca, assim também o diabo desejava colocar os discípulos no fogo da aflição e no atrito da provação. Jesus, antecipando o grotesco pecado de Pedro, diz que havia intercedido junto a Deus para que a confiança de Pedro não desfalecesse. Em outras palavras, Cristo pediu ao Pai para que Pedro continuasse a crer que Deus o amava a despeito do seu pecado. Todas as vezes que nós nos consideramos autossuficientes, todas as vezes que nós pensamos que somos fortes, todas as vezes que nós pensamos que somos melhores do que fulano e cicrano, corremos grande risco de queda. Pedro
não estava preparado para o sucesso que teria como apóstolo apenas 50 dias após a sua queda, ao ver 3.000 almas salvas por sua pregação. Imaginemos que alguém tivesse dito a ele, ao final do seu discurso, em Atos 2, puxa, pastor Pedro, que sermão espetacular o senhor pregou, salvando essas 3.000 almas. Pedro diria, bem, foi tudo obra do Senhor, vez que alguns dias antes eu neguei o Senhor. Pedro estava devidamente moído e quebrado, para que ele pudesse experimentar a glória que Deus tinha para ele à frente no Pentecostes. Deus, em seu amor, deseja nos quebrantar para o nosso bem, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Todos os comandos, tudo que Deus quer fazer conosco é para o nosso bem. Deus nunca quer fazer nada conosco para o nosso mal, nunca. Todos os sofrimentos que você e eu passamos, todas as agonias, todas as lutas, todas as perdas, são um tratamento de amor em última instância. Sempre é para fazer alguma coisa boa, daquela luta, daquela tristeza, daquele desencanto, daquela frustração. Todas as circunstâncias, é importante que a gente nunca deixe de crer que Ele continua nos amando, a despeito de nossas falhas. Seu amor é maior do que os nossos pecados. Devemos sempre assumir nossos pecados e nunca atribuir a outrem. Devemos sempre nos humilhar diante do Pai e acharemos um Deus imensamente amoroso e compassivo. Imagina comigo outra vez o amor de uma mãe por seu neném recém-nascido. Isso é muito pouco comparado com o amor de Deus por ti. Deus te ama profundamente. Eu vou dizer isso de novo. Deus te ama profundamente. Aconteça o que acontecer, nunca esquece que o Senhor ainda te ama. Eu orei para que a tua fé não desfaleça, disse Jesus a Pedro. Ou seja, eu pedi ao Pai que você continue acreditando que Ele te ama. Você crê nisso? Este é o amor que não desiste. Em nome de Jesus. Amém.